Olá pessoal, a dica do dia de hoje é sobre a amortização dos juros do financiamento da casa própria, especialmente do Minha Casa Minha Vida, para quem usa aí tabela Price. Segue aqui um estudo que eu fiz, um resuminho que é bastante interessante para quem está precisando amortizar. Aqui como ocorre a amortização, né? No início do financiamento, maior parte da parcela é destinada ao pagamento de juros, com uma pequena porção destinada à amortização do principal. Ou seja, cada valor, cada mensalidade que você paga, um percentual, maior parte desse valor é juros amortizado. Ou seja, a sua dívida, a cada R$ 1.000, como um exemplo, você está pagando ali 200, 300 de amortização e o restante seria de juros. Isso, na prática, a gente vai conseguir ter uma definição melhor para que a gente consiga amortizá-lo no início do financiamento. Então, muitas pessoas têm dúvida em relação a qual a melhor forma de fazer essa amortização. Eu vou deixar para vocês. A explicação de financiamentos imobiliários oferecido pela Caixa destaca para a importância de compreender a amortização de juros para uma gestão financeira eficaz. A gente vê que no próprio site tem uma condição de você fazer uma simulação, mas aqui não tem o detalhamento, lá não tem o detalhamento. Aqui eu vou deixar algumas cálculos que conseguem ter uma precisão maior. Não exatamente igual, mas bem aproximado. Eu vou trabalhar em cima da tabela Price, tá? Essa simulação, ela tá em cima da tabela Price. Da SAC também serve, mas é um outro cálculo, é um pouquinho diferente. Mas o estudo que eu fiz foi do cálculo em cima da tabela Price mesmo. Aqui eu estou usando o meu exemplo, tá? Eu tinha no meu saldo devedor inicial 133.360 parcelas, né? O prazo restante. Aqui taxa de juros anual. Isso aqui está bem real, bem aproximado, tá? Isso aqui foi 8 anos, há 8 anos, quando teve o início do financiamento. Obviamente tem a correção das mensalidades, mas aqui está dentro. Aqui é um cálculo automático, ele me gerou o valor da mensalidade, que na época era 678. Aqui simula-se um valor de amortização que foi feito. Então aqui foi amortizado R$ 5.000 e me correspondeu a uma quantidade de parcelas amortizadas. Nesse caso aqui foram 29 parcelas, que equivale a 14.969,87 de juros amortizado. É interessante que o saldo devedor ele diminuiu apenas os 5 mil, mas de juros não pagos foram esses 14.969. Lá no site da Caixa você não consegue ver isso. Isso aqui é só meu resumo, a gente consegue simular, alterar valores. Logo em breve eu já passo para vocês também uma simulaçãozinha alterando valores. Tá? A amortização de juros do financiamento do carro também serve. Isso aqui é um exemplo prático que eu atendi de uma pessoa. Essa pessoa tinha uma dívida de 39 mil, prazo de 48, taxa de juros anual era 32. Então, é interessante vocês ficarem atentos ao seguinte: saldo devedor, taxa de juros anual, aqui ele me gerou já um cálculo automático, o valor da parcela. Então, as pessoas normalmente o que elas fazem? Elas se atentam a apenas esse valor aqui, ó. 1.448,12 é a prestação. Agora, nessa outra parte que eu já tenho detalhado aqui, no extrato do banco normalmente vem sim, tá? É 1.040 de juros. Toda vez que você paga 1.448,12, 1.040 são de juros. A sua dívida só diminui 408, tá? Aqui é uma simulação que foi feita para a pessoa. Se ela fosse injetar R$ 500, ela teria 1,23. Aqui cálculo ele mostra que não se paga 1,3 parcelas, mas pelo valor aplicado é correspondente a isso. E juros amortizados, ou seja, quando a pessoa adianta R$ 500, ele não paga 1.274 de juros. Isso não fica claro, nenhum banco deixa esse extrato detalhado.
Ele te mostra até a quantidade de parcela que você reduz, mas não te mostra os juros que você não paga. E isso que é interessante, para fazer com que você tome a decisão de fazer a amortização. Aqui eu usei um simulador, né? Eu não vou conseguir mostrar os links, mas eu tenho o financiamento, o simulador da tabela Price, eu tenho da tabela SAC. Eu usei mais específico da Price, porque a minha modalidade era a Price, tá? A planilha faz o seguinte, o que é interessante aqui, ó, a gente consegue brincar, simular os valores. Exemplo, tem uma situação com uma pessoa que tem uma dívida de 200, digamos que ela já quitou ali 8, 7 anos, então ela tem 244 mensalidades, que é o saldo devedor, a gente consegue alterar aqui. Digamos que a dívida dela está de 120 mil, então eu consigo ter, o que vai me gerar? Essa pessoa que deve 120, eu vou corrigir essa taxa de juros aqui, eu sei que depende, varia ali, taxa de juros é 5,5, eu vou alterar isso daqui para que fique mais aproximado possível. Então vamos lá, a pessoa ela está pagando com correção praticamente, isso aqui é aproximado, tá? Então hoje alguém pode estar com esse prazo aqui, 244 restante, está com uma dívida de 120 mil. Desses 120 mil, somados com os juros, 197.944. Então você deve 77 mil reais de juros. Qual que é a ideia? Você saber, no extrato também vem, se puxar o extrato vai saber que 811 é a mensalidade, tá? Aqui pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito aqui das casas decimais, do prazo em si, desse valor. Se eu alterar, esse valor pode ser um pouquinho menor. Deixa eu colocar 119. Então é mais ou menos isso daqui que eu tenho uma pessoa que eu já consegui simular alguma amortização para ela. E isso aqui está bem aproximado, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um saldo devedor de 119 mil, um prazo restante de 244, taxa de juros. Aqui, juros do mês, separado. Tudo isso aqui a pessoa acha no extrato dela. O que não acha lá, que eu acho bastante interessante, que as pessoas não tomam a decisão, é o valor que é amortizado. Os juros amortizados significa que é aquele dinheiro que você não paga. Então, se a pessoa coloca aqui R$ 1.000, ela já vai me dar que quita 3,8 parcelas, que é um valor de juros amortizado de R$ 2.105. A pessoa fala, poxa, mas eu não tenho R$ 1.000 para amortizar. Tá bom, tira um zero. Então você coloca R$ 100. Olha que interessante isso daqui. Toda vez que a pessoa amortiza, ela adianta, ela vai lá e ela coloca R$ 100 para amortizar, o saldo devedor dela só vai diminuir R$ 100, porém ela não vai pagar de juros R$ 210,53. Tá? Isso aqui é bastante interessante, até que se eu colocasse um valor aqui bem simbólico de R$ 10 que eu pago, ou seja, é o dobro de juros que eu não vou pagar. Então isso aqui é bastante interessante a pessoa entender que fazer amortização não precisa que você tenha o valor da mensalidade. A mensalidade aqui é 804. Então, com a mensalidade de 804, qual que é a mágica? Na verdade, não é mágica, né? Qual que é a matemática que é favorável para que eu consiga fazer a amortização que está no menor espaço de tempo e logo no início do financiamento? Se precisar fazer a amortização, as pessoas façam. O ideal é fazer sempre nos primeiros 5, 10 anos do financiamento. Lá no final, não. Por que isso? Porque no final os juros são menores, principalmente para quem paga na Price. O que é a Price? É mensalidade fixa. Então, no meu caso é fixo. Consegue na SAC também. Uma vez que a SAC ela já tem um modelo de amortização embutido. Então ela já consegue, ela começa com valor alto e vai diminuindo. Na Price, eu consigo fazer isso aqui de forma mais detalhada, que me dá a seguinte precisão. Vamos lá. Se eu colocar um valor, eu já sei que a minha mensalidade é 804,
545 é juros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 260. Então, com 260, eu vou quitar uma parcela sem juros. Então, quando eu colocar aqui 260, eu já vou conseguir quitar uma parcela. Então, uma parcela aqui. Isso implica que eu não vou pagar de juros 543. Então, você não precisa ter uma parcela com valor cheio para amortizar, e sim apenas o valor da amortização. Isso não fica bastante claro lá no site do banco, no simulador deles. Eles não mostram isso, não é evidente, faz com que você não consiga ter uma ideia real da sua condição. Então muita gente acaba falando assim, eu preciso juntar. Não. Então apenas com R$ 260, obviamente você vai pagar a mensalidade do mês, que é 804, embutido os juros com amortização. Então seu saldo devedor vai diminuir lá no total. Obviamente aqui o prazo, eu já tenho um novo prazo amortizado nessas minhas condições, eu vou atualizando aqui, que isso aqui não está automático, 242, então vai caindo o valor da dívida, o valor de juros. Então é o seguinte, ó, com esses valores aqui, praticamente 520, R$ 530, você vai quitar duas mensalidades. Tá? Desculpa, na verdade não é 500, né? Os 808 mais 260. Então, somado esses valores aqui de R$ 1.100 aqui praticamente, 1.080, 1.070, você vai estar quitando duas mensalidades, tá? Então, essa é a melhor forma de fazer a amortização, é sempre fazer por prazo. Lá, tá? A condição da pessoa fazer, se ela quer diminuir o valor da mensalidade, aquele valor mensal está um pouco alto, ela quer diminuir, ainda é favorável sim, porque aí é a condição de cada um ali, que é a liquidez. A pessoa ela quer que fique um período, que a parcela diminua por um período, ok, interessante fazer. Mas a melhor forma é sempre no prazo, reduzir o prazo. E isso aqui que eu conversei com algumas pessoas que fazem, que têm o financiamento, que não estavam fazendo, justamente porque achava que tinha que ter um valor cheio aqui de mensalidade, tá? Então, no meu caso, foi assim, ó, eu tinha 133 mil de dívidas, tá? Vou atualizar o meu, vou colocar aqui que eu estava com 350, por exemplo, as mensalidades, a minha taxa era 4,59. Eu vou corrigir isso aqui para que ele vai gerar o valor da minha mensalidade mais preciso. Pronto. Então era isso aqui no início. Isso aqui bate certinho no meu, tá? Pode ser que mude um pouquinho para cada pessoa, porque dependendo do saldo, da taxa, enfim. Quando eu fiz essa amortização aqui, ó, eu adiantei logo no início do financiamento, esses 5 mil me correspondeu a 28 parcelas, tá? Aqui dá 27,9, mas 28. Então, correspondente, ou seja, com 5 mil reais, eu quitei uma dívida, aqui está, de 19 mil, sendo que eu tiro dos 19, eu tiro os 14. Então, dos 19 mil que eu quitei, só 14 eram juros, logo no início. Se essa parcela, olha que interessante, se eu estou num dado momento que a minha mensalidade, meu prazo é apenas 100 parcelas, e eu aplicar os 5 mil, percebam aqui, ó, quando eu adianto 5 mil, já no final do financiamento, então os juros que eu não pago é apenas 2.238. Então, quanto maior o prazo, ou seja, lá no início, se eu dobrar isso aqui, nas 200 parcelas que eu tenho restante, ó que interessante. Então, tem pessoas que, assim, se você tiver que adiantar, fazer a amortização, faça agora, não no final. No final você deixa lá, porque já se equiparou. A parcela dentro vai conter tanto juros como a amortização, os juros vai ter um valor menor. Então, em resumo, você vai amortizar no início. Se você está nos primeiros 5, 10 anos, 7 anos ali que você não está fazendo amortização, é legal você já fazer logo. Não fazer no final. Lá no final você não precisa adiantar, estou devendo 100 parcelas.
Se você não quer fazer amortização, se você vai fazer amortização, de alguma forma você vai estar amortizando juros. Mas quanto mais recente, melhor. Essa é a diferença, tá? Então aqui tem uma pessoa que tem um prazo de 250. Então olha a diferença que vai dar. Eu estou com 5, estou adiantando 5, eu não pago 8 mil de juros. Se o prazo cair para, vamos colocar lá 50 parcelas, 60 parcelas, a pessoa fala, estou devendo 5 anos. Então esses 5 mil que ela adiantou, ela não pagou 1.288,29 de juros. Então vai chegar um dado momento que você fala, não precisa mais amortizar que eu estou no finalzinho, tá? É isso aqui que não, eles não deixam evidente, não deixa claro. Não é errado da parte deles, né? Eles apenas omitem alguns dados que fazem com que as pessoas não tomem a decisão de amortizar. Em resumo, é isso, tá? Você pode amortizar de R$ 50, já consegue simular, né? A sua dívida vai diminuir 50 apenas no seu saldo devedor, mas você não paga de juros R$ 75. Tá? Isso aqui vai depender. Isso aqui está sendo simulado em cima do quê? Da taxa de juros do saldo devedor. Tá? Cada pessoa vai ter uma característica. Por exemplo, tem uma pessoa que eu dei uma olhadinha lá nos valores dela. Ela tem um saldo devedor de 200. Não, aqui o prazo, né? 244, uma dívida de 119, por exemplo. Então já vai mudar um pouquinho, tá? Já vai mudar um pouquinho. Quando ela aplicar, se ela aplicar os R$ 1.000, tem que alterar aqui, eu não alterei a taxa de juros dela, mas olha, quando ela aplicou R$ 1.000, então foi 1.548 que ela não paga de juros. Se eu atualizo essa taxa, que uma vírgula, um décimo faz toda a diferença, ó, já dobrou. Quer dizer, foi quase que dobrou aqui, ó. Deixa eu ajustar essa outra parte aqui também para que seja mais preciso. Tem uma parte do cálculo é automático, outra parte eu preciso estar sempre atualizando aqui. Então olha que interessante, a pessoa, se alguém quiser também enviar para mim os dados, qual que seria o dado importante de eu fazer uma simulação mais precisa, né? Exemplo, saldo devedor, prazo restante, taxa de juros. E qual valor que você quer amortizar. Então se você coloca isso aqui, eu preencho esses campos e ele vai me dizer, olha, a cada R$ 1.000 que você colocar nessa condição, nesse prazo que você tem atual, você não vai pagar 2.105 de juros. Então, com isso, a pessoa consegue tomar decisão. E tem gente que fica no automático. Eu estou pagando mensalidade, então tá normal. Eu vou pagar duas, eu não preciso juntar o valor da parcela. Tá? Então, isso que é interessante aqui. Ó. Então, se a pessoa não consegue amortizar... E outra, se você não tem ali aquela rentabilidade que te dê condição de fazer amortização mensal todo mês, você não precisa, na verdade, não precisa ficar juntando dinheiro. Você vai lá com R$ 100 que seja, você coloca lá. Então, a cada 100 que você aplica, você não paga 210 nessa condição aqui. Que seja R$ 1, isso aqui é irrisório, a cada R$ 1 que eu pago, 2,11. Eu fazia muito disso. Eu tinha meus hábitos. Não, eu preciso amortizar R$ 5 que seja. Lá na caixa, é interessante que você consegue fazer, quantas vezes não tem limite de você fazer, tá? Então, um exemplo aqui, eu tô com R$ 5, de alguma forma lá, um valor simbólico, mas isso dinheiro é isso, né? Interessante que quando a gente vai economizar ou ganhar do investimento, para você ganhar R$ 10, você precisa aplicar lá praticamente 500 e esperar 30 dias. E na hora que a gente quer ganhar ou economizar R$ 5 ou 10, a gente acha que não, né? Mas aí vai da visão de cada um. Então, a cada R$ 5 que eu aplicava, ou seja, 10 eu não estou pagando. Então, vou pagar no menor espaço de tempo e com o menor juros possível. Tá certo? Então, espero ter ajudado vocês aí. Esse vídeo se inscrevam aí, tem alguns conteúdos que podem ser interessantes para vocês, me ajudou bastante, uma vez que quando eu precisei do extrato detalhado, não foi passado, então fui estudando algumas coisinhas, fui somando. Quem já sabe disso daí, tranquilo, esses detalhezinhos que pode ajudar aí para vocês, eu espero que ajude a vocês fazer aí a amortização, para no final das contas a gente pagar menos e ter uma saúde financeira mais
mais legal aí, que a gente consiga, enfim, pagar menos juros, que é o que todo mundo pretende. Beleza, pessoal? Obrigado. Espero que tenha ajudado vocês aí.